Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 21, que falará sobre métodos contraceptivos. Mas antes de iniciarmos de fato esse tema, eu gostaria de retomar com vocês o que nós falamos na aula anterior, né? Estava falando com vocês a respeito da fecundação, gestação e o parto, e nós vimos que a gestação nos seres humanos, ela dura aí aproximadamente 40 semanas, o que seria cerca de 9 meses, não é mesmo? E chegamos também a começar a falar sobre o sexo da criança, se ela vai ser um menino ou se será uma menina. Como que isso é determinado, né? Isso será determinado a partir de um par de cromossomos. Os seres humanos possuem 46 cromossomos, que são 23 pares no caso, ok? E desses 46 cromossomos, nós temos dois cromossomos que são sexuais, que vão determinar se somos homens ou mulheres, ok? E no caso dos homens, os homens possuem um cromossomo X e um cromossomo Y. E no caso das mulheres, nós temos, né, na verdade, apenas cromossomo X. Então, mulher é XX e homem é XY. Então, no caso, pessoal, o espermatozoide, ele envia metade dos cromossomos que essa criança vai ter. E a outra metade desses cromossomos vem da mãe, tá? Então, no caso, o espermatozoide, ele tem aí 23 cromossomos e o óvulo vai ter outros 23 para formar esses 46, né, esses 23 pares, né, digamos assim. Então, no caso, o homem que vai determinar, né, o sexo da criança, porque ele pode enviar o cromossomo X ou ele poderá enviar o cromossomo Y, visto que ele tem os dois, né? Ele pode mandar um ou outro. E já a mulher que só tem X, somente X vai continuar, né? Então, no caso, se o homem enviar o cromossomo X, vai ser uma menina, porque vai ficar XX. E se o homem enviar um cromossomo Y por meio do espermatozoide, né? Será um menino. Bem, pessoal, na nossa aula nós começamos também a falar um pouco sobre os gêmeos. E existem dois tipos de gêmeos, né? Os gêmeos univitelinos, né? Os monozigóticos, que também são chamados de gêmeos idênticos, e os gêmeos dizigóticos, bivitelinos ou fraternos. Podem ser conhecidos dessas três formas. E qual vai ser a diferença entre esses dois tipos? Os gêmeos idênticos, os monozigóticos, eles vão ser originados de um único óvulo, que é fecundado por um espermatozoide. Porém, o zigoto, ele vai se dividir em dois, né, formando dois embriões. Esses embriões, eles vão se desenvolver dentro de duas bolsas separadas, porém em uma única placenta, né? Eles vão compartilhar uma placenta. Eles terão o mesmo material genético, vão ter o mesmo sexo, mas as digitais vão ser diferentes. Interessante, né? Então, o que vai diferenciar os gêmeos idênticos são as digitais, mas de resto, né, o material genético vai ser o mesmo. Muito interessante. Agora, já quando nós falamos dos gêmeos dizigóticos, vai acontecer da seguinte forma: dois ovócitos vão ser liberados durante a ovulação. E esses dois, eles vão ser fecundados aí por dois espermatozoides diferentes. Então, eles vão se formar em bolsos diferentes, né? Eles vão se desenvolver em bolsos diferentes e placentas diferentes. Então, eles podem ser do mesmo sexo ou podem ser de sexos diferentes, vão ter materiais genéticos diferentes também. Bem, pessoal, então agora vamos começar aqui a falar sobre o tema principal desta aula, que são os métodos contraceptivos. O que seriam os métodos contraceptivos? São métodos utilizados para evitar uma gravidez não planejada. E esses métodos, eles incluem medicamentos, procedimentos, incluem também dispositivos e até mesmo comportamentos, isso mesmo. E nós vamos conhecer um pouquinho sobre alguns dos métodos contraceptivos aí principais. Mas antes é necessário a gente parar para refletir um pouquinho sobre uma coisa. Qual que é a fase da vida do ser humano que é ideal para que haja aí uma gravidez?
Vocês vão me responder, né? A fase adulta, mas por quê? Na fase adulta, o ser humano ele já está completamente formado, ele já é capaz de assumir tamanha responsabilidade, que é ter um filho, prover tudo o que for necessário para o desenvolvimento daquela criança, tem uma estabilidade também emocional, né? Então, esse momento é um momento especial e precisa ser aí na fase da vida adequada, né? Essa fase adulta. Porque imagina, uma pessoa ela ser mãe na adolescência. O que a pessoa está fazendo? Antecipando responsabilidades, né? Que são esperadas, na verdade, aí para a vida adulta, para a fase adulta. Mesmo assim, quando as pessoas casam, né, e vão ter os seus filhos, elas podem utilizar de métodos contraceptivos, né, para planejar qual vai ser o período ideal para a vida daquele casal, né, para ter um filho, justamente. E os métodos contraceptivos vão auxiliar nisso. Além do mais, os métodos contraceptivos, alguns deles, né, nós vamos ver que eles protegem também das ISTs. Talvez você já tenha até ouvido falar diferente, né? Talvez você já tenha ouvido falar DST. IST é um termo novo, né? Que é o que é utilizado atualmente, que são infecções sexualmente transmissíveis, e substitui essa expressão de doenças sexualmente transmissíveis que era utilizada anteriormente, tá? Então, as infecções sexualmente transmissíveis, um exemplo para vocês é a AIDS. Depois nós vamos estudar algumas dessas infecções sexualmente transmissíveis, mas já dou um exemplo aqui da AIDS para vocês, para terem uma ideia do que se trata, né? Então, não são todos os métodos contraceptivos que vão prevenir essas infecções aí, tá? Então, nós vamos ver aos poucos cada um desses métodos. E nós vamos começar aqui com a pílula anticoncepcional. O que seria essa pílula? Como que ela funciona, né? Por que ela evita aí uma gravidez indesejada? Bem, primeiramente nós precisamos saber que as pílulas anticoncepcionais, elas são comprimidos e esses comprimidos eles são constituídos dos hormônios sexuais femininos. Então, são pílulas para mulheres, né? E o que tem nessas pílulas? Os hormônios femininos, estrogênio e progesterona. E como que a pílula anticoncepcional ela vai atuar? Ela vai inibir a ovulação. Lembra que nós vimos na nossa aula a ovulação, aquela liberação do ovócito? Justamente isso. E as pílulas anticoncepcionais, elas vão inibir essa ovulação. Aí eu coloquei para vocês uma imagem de uma cartela com pílulas anticoncepcionais. Essas cartelas, elas geralmente vão ter 21 comprimidos, mas tem algumas que podem ter 28 comprimidos. Esses comprimidos, conforme vocês estão vendo, tem uma indicaçãozinha aí dos dias da semana. Ou seja, a mulher ela tem que tomar essas pílulas, uma pílula dessa por dia, durante 21 dias. Depois que terminar esses 21 dias, dá uma pausa de 7 dias, que é quando vai ocorrer a menstruação. Após esses 7 dias, a mulher inicia uma nova cartela, tá? De pílulas anticoncepcionais. Esse método ele tem uma eficácia de mais de 90%. Porém, vai depender da mulher ela tomar todos os dias, sem esquecimento. Porque ao pular um comprimido, por exemplo, né? Um comprimido desse, a mulher está deixando de tomar uma dose pequena aí de hormônio, né? E poderá ocorrer a gravidez sim. Então, ele é um método que tem que ter aquele compromisso diário de sempre tomar aquele comprimido, porque vocês sabem agora que são pequenas doses aí de hormônios. Agora, uma coisa importante. As pílulas anticoncepcionais, elas não vão proteger contra as infecções sexualmente transmissíveis. Vamos ao próximo. O DIU, não sei se vocês já ouviram falar, né? O DIU, ele é um dispositivo intrauterino, ou seja, ele é colocado dentro do útero, né? Ele vai ter que ser colocado por um médico, tá, pessoal? Não é a mulher que vai colocar. E, novamente, é um método contraceptivo para mulheres, né? E como que ele vai agir? Mas primeiro vou mostrar aqui, né? Essa estrutura aqui, isso aqui é um dispositivo intrauterino, olha, conforme vocês podem ver, ele é colocado assim, dessa forma, aqui dentro do útero.
E ele, depois de colocado, ele pode ser mantido por até 10 anos, né? Depende da constituição de cada DIU. E tem DIUs que podem conter, né, coisas diferentes. Por exemplo, tem DIU de cobre, esse aí é um DIU de cobre, né? E prata. Alguns vão liberar até hormônios gradativamente. E ele vai agir impedindo a fecundação. De que forma? Ele vai dificultar a mobilidade dos espermatozoides. Quando os espermatozoides foram depositados aqui, né, na vagina da mulher, eles vão começar a se deslocar, mas quando chegar aqui, né, eles vão ser impedidos de chegar até a tuba uterina, onde ocorre a fecundação. Então, é dessa forma que vai agir o dispositivo intrauterino. Próximo método contraceptivo são as camisinhas. Então, eu coloquei imagens para vocês aqui da camisinha masculina e da camisinha feminina. E como que esse método contraceptivo vai funcionar? Opa, eu esqueci de falar uma coisa sobre o DIU, né? A taxa de eficácia, né? A eficácia é de mais de 97%, pessoal. E também esse método contraceptivo DIU, ele não vai proteger contra infecções sexualmente transmissíveis, tá? Voltando aqui à questão das camisinhas, né? Os preservativos femininos e masculinos. Como que eles vão funcionar? Eles vão impedir com que o espermatozoide ele chegue até o ovócito, ok? E eles têm formatos diferentes. Vejam bem, aqui tem um anel de silicone, né, na camisinha feminina, e a masculina ela já é um pouco diferente, tá? A camisinha é um método contraceptivo que vai de fato proteger, além de evitar a gravidez indesejada, né, vai proteger também contra infecções sexualmente transmissíveis. E a taxa de eficácia é de 97% para evitar aí uma gravidez não planejada, né, desde que ela seja utilizada de forma correta. Tá? E elas são descartáveis. Após a utilização, elas têm que ser descartadas. Bom, próximo aí método contraceptivo é o diafragma, conforme vocês estão observando aí na imagem, né? Ele é feito de borracha flexível e vai evitar que os espermatozoides cheguem até o ovócito. E ela deve ser introduzida na vagina antes de cada relação sexual. Né? E conforme eu disse para vocês, os espermatozoides eles vão ser impedidos também de chegar até o ovócito. Agora, ela não vai ser como a camisinha, ela não é descartável, assim como a camisinha. Então, ela vai durar em média 1 ano, né? Sendo depois higienizada corretamente, ela pode durar aí, em média 1 ano. E ela não vai proteger contra doenças sexualmente transmissíveis. A taxa de eficácia é de 98% quando ela é utilizada regularmente, né? Da forma correta. Próximo método contraceptivo é a tabelinha, baseada aí no ciclo menstrual da mulher. E o que vai ser feito? A mulher ela vai evitar ter relações sexuais nos períodos em que há maior chance de gravidez. E qual que é o período em que há maior chance de gravidez? Lembra lá da ovulação? A gente falou dos dias férteis, né? Então, ela considera os possíveis dias férteis, que é esse aqui, ó, do 8º dia até o 19º dia, a mulher evita ter relações sexuais para que não ocorra uma possível gravidez. Agora, vejam bem, esse método aí, além de não proteger contra infecções sexualmente transmissíveis, tem que levar em consideração uma mulher que tem um ciclo menstrual regular, né? Com as mulheres que têm um ciclo menstrual irregular, não vai funcionar de forma alguma, porque não vai dar para saber ao certo quando vai ter a ovulação, né? E a gente sabe que é naquele período onde há ovulação, que é aqui por volta do 14º dia, que tem ali a parte dos dias férteis, né? Então, não funciona com ciclo irregulares. A taxa de eficácia desse
desse método contraceptivo é de 80% para quem tem o ciclo menstrual regular, como eu havia falado para vocês. E por fim, nós temos os métodos cirúrgicos, né? Os métodos contraceptivos cirúrgicos. Nos homens, o método cirúrgico ele é chamado de deferenctomia, mais conhecido como vasectomia, e nas mulheres a cirurgia ela é chamada de ligadura tubária, laqueadura também, mas conhecido como laqueadura, tá? Então, como que vai ser feito esse método cirúrgico? Nos homens, vejam bem aqui essa imagem, vão ser interrompidos, né? Vão ser cortados os canais deferentes, tá? Então, a gente sabe que pelos canais deferentes vão passar ali os espermatozoides vindo dos epidídimos, né? E se esses canais eles forem interrompidos, não haverá passagem do espermatozoide. O homem vai continuar tendo ejaculação? Sim, terá, tá? Não vai influenciar na ejaculação. Porém, não vai ter espermatozoides, visto que esses espermatozoides eles viriam do epidídimo e passariam então pelos ductos, né, deferentes. Nas mulheres, como é feito esse processo cirúrgico? Tem a interrupção das tubas uterinas. E a gente sabe que os ovócitos, eles vêm, né, do ovário, passam pela tuba uterina e, na verdade, aqui na tuba uterina, né, que vai ocorrer a fecundação. Então, esses ovócitos, eles vão ficar bloqueados, eles não vão conseguir chegar aí, encontrar com o espermatozoide e não haverá fecundação. Ok? Agora eu vou pedir para que vocês façam os exercícios da página 22 e 26 do livro didático. Bons estudos, um grande abraço e até a nossa próxima aula!